Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso sétimo encontro do Power Morning, aqui na nossa série bíblica e nós estudando ali a geração, o Gênesis, o Bereshit, o princípio, o início de todas as coisas. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando, Caio Oliveira, Sírios, Monidares, todo mundo na área aí. Vou colocar o título do vídeo aqui para a gente poder acompanhar direitinho. Para quem também chegar depois, tá ligado? Então, ó, Power Morning número 7. Deixa eu colocar aqui o título do o título aqui é Era Bom. Viu porque viu Deus que era bom, né? Deus vai criar todas as coisas e vai ver que era bom. Então, Power Morning 7, era bom. Vou colocar aqui, fixar o comentário, beleza. Bom dia a todos, Girlene, chegando aí, todo mundo. Vai ser muito legal, beleza? Então, galera, a gente está lá estudando, né? Para você que talvez não acompanhou as outras aulas, obrigado, Matheus, aí. A gente está tratando, né, de como a gente começar bem amanhã, pegando dicas da Bíblia, que é o manancial do conhecimento, não só da Bíblia, pegando dicas do idioma hebraico, partindo daquela hipótese Sapir-Whorf, a hipótese do relativismo linguístico. O Misael está perguntando se hoje não seria o oitavo encontro, né? Porque eu tô achando que hoje é terça, hoje é quarta, né? Então, beleza. Eu tenho certeza, acho que agora, hoje é o encontro 7. O 8, eu vou deixar o 7 aí para depois eu conserto lá na hora que eu salvar o vídeo, ok? Então vamos lá. E viu Deus a luz, e viu que a luz era boa, e Deus dividiu a luz das trevas, ok, queridos? Então nós estamos pensando aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, o André Churraqui traduz como anteta, na mente, na cabeça, Deus criou o céu e a terra. A gente tira essa reflexão para dizer que a nossa mente, ela cria a nossa realidade. Se a gente muda a nossa mente, a nossa realidade ao redor, ela muda completamente. Eu já falei com vocês que tem até filósofos, né, que partiam desse princípio de que o mundo só existe quando o mundo é observado, né? Como Charles Berkeley, né, o filósofo Berkeley, ele falava, né, ser é ser percebido, né? Então, quando você é percebido, você é. Isso é muito interessante porque tem um desdobramento científico, mas tem um desdobramento sociológico midiático, essa interpretação antiga do Charles Berkeley. Por quê? Pensem comigo. Hoje na física quântica, há muitos especialistas que defendem a ideia de que quando você vai observar matérias subatômicas, né, ao nível subatômico, você tem ali uma experiência muito estranha, porque parece que quando o observador vai olhar o fenômeno surge. Quando ele vai olhar as partículas subatômicas, essas partículas ganham existência, né? Como se ele estivesse ali criando ou projetando a existência de aquilo que se chama dentro da magia de forma-pensamento ou sigilo, sigilação, thought form em inglês, ou lá na Índia eles chamavam de tatua, né? Ou tattva, ou outras palavras também. Acho que é tudo por aí mesmo, né? A sigilação, né? O tattva, ou a forma pensamento, thought form. A palavra que eu esqueci é o tulpa também. Uma coisa meio estranha, né? Mas, quando a gente olha, se a gente olha essa frase do Charles Berkeley, ser é ser percebido, as pessoas levaram isso ao extremo. Isso na filosofia do Berkeley era uma espécie de empirismo extremo, né? Só existe aquilo que é percebido, ou seja, o empirismo é a experiência empírica, aquilo que você está observando do mundo. Só quando o mundo é observado, o mundo existe. Eu quero adaptar isso para a nossa jornada hoje, por quê? Hoje, para além dessa questão aí da física quântica, hoje você tem essa frase, ser é ser percebido, pode ser adaptada com a questão das mídias sociais, né? As pessoas acham que para ser tem que ter muitos seguidores. As pessoas acham que para ser tem que aparecer muito. As pessoas acham que para ser alguém precisam ser percebidas pelos outros. Então é aquele incentivo ao voyeurismo, né? A pessoa ficar se exibindo, né? Convidando os outros para ficar monitorando a sua vida particular, e ao mesmo tempo que é um convite a um voyeurismo, é um marketing pessoal total, né? A pessoa está sempre exaltando as suas qualidades pessoais, está sempre se posicionando, está sempre dando um testemunho de si mesmo e tal.
Isso faz com que, infelizmente, a pessoa entre num ciclo que a gente pode chamar um ciclo de escuridão ou um ciclo de abismo. E a Bíblia é muito clara quando diz que um abismo chama outro abismo. Abisso, abisse, invocat, né? Então ele invoca um outro abismo. Quando você entra nesse ciclo de eu quero parecer, eu quero me mostrar, né? Eu quero me devassar para poder ser, né? Aquela história do crédito social. Quanto mais seguidor você tem mais prestígio na sociedade. Essa ideia já apareceu no episódio do Black Mirror, não sei se vocês já assistiram. É um episódio, inclusive, que é com a Bryce Dallas Howard, que é filha do Howard lá, o grande produtor americano. A Bryce Dallas Howard, ela tá sempre, né, tentando fazer as coisas, mas tem que ter crédito social e tal. Crédito social esse que já funciona em muitos lugares aí do mundo, né? Que se você tem uma boa presença nas redes sociais, se você segue a linha cartilha oficial, né, do Estado, você recebe créditos sociais. E aí você pergunta, se a pessoa perdeu os créditos sociais, o que acontece na prática? A pessoa talvez, sem créditos sociais, ela não pode fazer viagens, ela não pode entrar em escolas mais requintadas, ela não pode ser aceita numa universidade mais encorpada. Então é extremamente interessante nós analisarmos essa situação do ser é ser percebido, que é de uma filosofia já antiga do Charles Barkley, né, um empirista, olhando essa questão da realidade das redes sociais. E o problema é que nessa busca incessante pela luz, a pessoa pode acabar caindo nas trevas, né? A pessoa quer a luz sobre si mesma, a pessoa quer a luz nela, quer o holofote para cima dela. Mas na verdade, o que a Bíblia nos ensina é nós colocarmos o holofote em Deus, colocarmos o holofote naquilo que importa. Nós não somos, como eu disse para vocês, estrelas no sentido que produzimos luz própria. Nós, enquanto servos de Deus, nós somos satélites. O satélite, a lua, que é uma representação do povo de Deus, uma representação da mulher, no sentido de a igreja, né, a noiva de Cristo, a lua, ela não produz luz própria, a lua é um satélite. O satélite meramente reflete a luz que o sol lança sobre ele. Então nós temos que ter cuidado, porque existe uma luz verdadeira que vem de Deus, que sai de Deus, e infelizmente existe uma luz falsa, que é uma luz que vem de outra fonte, né? Você pode ver quando você vai estudar a Kabbalah, você vai ver que tem lá as 10 Sefirot, né? As 10 esferas, e tem uma esfera escondida, que é a esfera número 11, a Da'at, né? Mas você tem 11 esferas e os caminhos interconectando essas esferas. Somando isso tudo, você tem 22 elementos, ou 22 passos, né? Curiosamente, no tarô você tem 22 cartas também, reunindo os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, a Kabbalah e o tarô, eles andam de mãos dadas, né? Porque ambos podem ser traçados a uma origem egípcia, ali no Egito, o baralho de Thoth, né? E a Kabbalah com um misticismo judaico advindo ali também desse conhecimento místico egípcio babilônico, né? Esotérico. E na Kabbalah, acima da primeira esfera, da Sefirah número 1, que é a Sefirah Keter, em hebraico significa coroa, acima dela tem um negócio chamado En Sof, né? Ou sem fim, ou o En Sof Or, a luz sem fim. É claro que todo mundo olha isso e fala, pô, que legal, né? A luz da criação de Deus, né? Aquela primeira luz do Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Mas na verdade, no final das contas, você vê a questão como aquela luz antiga, né? Aquela luz que quis receber o brilho de Deus, aquela luz que estava ali querendo puxar para si a glória, tanto que o nome dele é aquele que quer para si a glória. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia fala sobre luz verdadeira, sobre luz falsa. A Bíblia fala sobre libertação verdadeira e libertação falsa, né? Jesus disse, João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, verdadeiramente sereis livres é porque tem uma liberdade que é falsa, né?
1 João 5,20 diz, no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se a Bíblia está falando de alethinos no grego, ou seja, o verdadeiro Deus, a verdadeira salvação, é porque se tem a verdadeira, tem a falsa salvação, o falso Deus, e tem a falsa luz. A Bíblia ensina, não vos admireis, porque Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, tem uma luz que é do inimigo, tem uma luz que é falsa, que ele se transfigura. E é por isso que é importante a gente fazer essa distinção, porque Gênesis 1:4, Deus está fazendo a separação entre a luz e as trevas. E o problema é que a luz não fica se fantasiando de trevas, mas as trevas se fantasiam de luz. E é por isso que nós conhecemos o nome desse ser a partir da tradução de Isaías. Isaías fala, ó, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitastes as nações. Na tradução em latim, a palavra está, ó, como caíste do céu, Lucifer. Luz, fer, aquele que conduz a luz. Ó, como caíste do céu, Lucifer, tu que debilitavas as nações. Daí vem o nome Lúcifer, portador da luz. E aí, no grego, na Septuaginta, a tradução dos 70, está, ó, como caíste do céu, fósforos. Fósforo que você acende, né? Risco fósforo. Então, fós, luz em grego, foro, aquele que conduz, o condutor da luz, o portador da luz. Olha que interessante. Fósforo, Lúcifer. Aí você me pergunta, peraí, Daniel, a Septuaginta ela foi traduzida a partir do hebraico? Como é que está no hebraico, então? Então, no hebraico está, ó, como caíste do céu, Hillel ben Shahar. Olha que interessante, Hillel ben Shahar. Hillel é o glorioso, tá certo? Aquele que tem glória, aquele que é louvado, aquele que tem, todo mundo entrega celebrações e comemorações e louvores em cima dele. E Shahar é amanhã, Hillel ben Shahar, né? A brilhante estrela da manhã. Esse nome Hillel é extremamente interessante, porque Hillel vem de Halal. Halal é exaltar, Halal é glória, Halal é brilho, tanto que dá origem àquela palavra. Quer ver? Salmo 150, você vai entender agora direitinho. Salmo 150, versículo 6. Como é que o Salmo termina? É muito interessante você observar como é que os Salmos começam e como é que os Salmos terminam. Começam daquela forma maravilhosa que a gente já tratou aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a rio de águas, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. O ímpio, porém, não é assim, ou seja, luz e trevas, o certo e o errado, a falsa verdade e a verdade em si, a verdade propriamente dita, os dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Começa assim, como é que termina o Salmo? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E se encerra aqueles 150 capítulos dos Salmos. Em hebraico, como é que está essa expressão? Tá? Como é que está no Salmo, o fechamento dos Salmos? Salmo 150, versículo 8. Tá assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui como é que esse maravilhoso livro da Bíblia ele se encerra. Falei 8, mas é 6 na verdade, perdão, tá? Salmo 156. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Kol haneshma haleluya. Haleluya. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Kol haneshma halelu tihalel ya. Hakol haneshma tihalel ya. Ou seja, todo ser que respira, louve ao Senhor. Como é que é louvar aqui? Halal. A conjugação está tihalel, né? Tihalel. Então, halelu, louve você, né? Halelu, louve, vem de halal, que é louvar. Dá origem a haleluya. A palavra aleluia, ela está aqui, ó. Kol haneshma tihalel ya. Aleluia, ou seja, aleluia, glória, louvor, louve a Iá, não louve o Lúcifer, louve Iá,
Louve aquele que é o verdadeiro ser da luz e não o falso ser da luz, aquele que se transfigura, que se transmuta, que se fantasia, né, que se camufla. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de camuflagem. Porque quando Deus separa a luz das trevas, a luz verdadeira ela ficou muito satisfeita na posição de luz, mas as trevas estão sempre se fantasiando de luz, sempre se camuflando de luz, sempre se transmutando em luz, se transfigurando em luz para conduzir o homem ao caminho errado. A Bíblia diz: há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Nós temos, porém, então que ficar extremamente atentos com relação a isso. Então, olha só. Kol haneshima tehalel ya. Haleluya. Haleluya significa o quê? Louve, halelu, louve você. Ya, louve a Ya, que é a abreviação do nome de Deus, né? O tetragrama sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei, Yahweh, né? Yahvé e por aí vai. Então, aleluia, a palavra aleluia, alelu, é a mesma palavra que dá origem ao nome hebraico de Lúcifer. O nome de Lúcifer em latim é Lúcifer, em grego é Fósforos, em hebraico é Hillel. Hillel significa aquele que foi louvado, aquele que quer ser louvado, aquele que quer a glória que pertence a Deus, aquele que quer usurpar de Deus a glória que pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor. Então, quando a Bíblia está falando aqui que Deus criou a luz e viu que a luz era boa e Deus dividiu entre a luz e as trevas, a gente está falando aqui de não só do bem e do mal, mas nós estamos falando aqui de duas opções de vida, tá certo? O pessoal tá falando aí que o Magalhães falou que a internet caiu. Depois me avisem, por gentileza, se o som tá ok, se o vídeo tá ok, tá certo? Porque a gente tem muito conteúdo legal hoje aqui. Então, galera, olha só que interessante, né? Vairá, ou seja, vaiaré, né? Deus viu, vaiaré Elohim, et haor kitov, ou seja, Deus olhou, né? O verbo ra'á em hebraico, Deus discerniu, Deus percebeu, Deus apareceu aos olhos de Deus, Deus entendeu, né? E Deus avaliou, né? Ra'á de olhar, Deus olhou a luz, né? Olhou Deus a luz, vaiaré Elohim et haor, Deus olhou a Or, que lá na Kabbalah tem a En Sof, eu não terminei de falar, né? Nas 12 esferas, nas 11 esferas da Kabbalah, em cima tem a esfera, a Sefirah Keter, em cima dela tem En Sof, sem fim. Em alguns diagramas aparece En Sof Or, a luz sem fim, que a gente acha que é a luz de Deus, mas na verdade quem é? Provavelmente é a falsa luz, o Lúcifer, né? O condutor da luz. Então, olha que interessante a gente falar de luz nesse sentido, quanto entendimento a gente recebe. Então, Deus olhou a luz e a Bíblia fala que tov, né? Viu que a luz era boa, viu Deus que a luz era boa. Essa é a ordem das palavras em hebraico, né? Va yaré Elohim et haor kitov. Viu Deus que a luz era boa. Então olha que interessante, né? Essa palavra hebraica tov, essa expressão ela pode ser, né, bondade, coisas boas, coisas positivas, coisas que são do alto, coisas que são louváveis, coisas que são ali, né, do trono de Deus. As coisas são realmente boas no sentido ontológico, né? Coisa essencialmente boa, né? Boa ali na sua raiz, boa na sua essência. Então, é no sentido mais amplo da bondade, né? Tanto no masculino quanto no feminino, tem a ideia também de beleza, daquilo que é melhor, daquilo que é pleno, né? Bom no sentido também de saboroso, alegre, no sentido também de produzir esse tipo de consequência alegre, né, para o ser humano. Em hebraico é muito interessante essa palavra tov. Obrigado aí todo mundo que falou que tá certo. Meu sogro falou que tá falhando. Se tiver falhando para mais alguém, depois me dá um toque aí, tá? Edgar tá na área, meu sogro falou que tá falhando. A palavra tov
É muito interessante porque no hebraico ela é composta de duas letras muito interessantes. A primeira letra da palavra tov é a letra tet. Tet, em hebraico, no hebraico original, ela é um círculo com um X no meio, tá bom? No hebraico quadrático é como se fosse um negocinho assim, né? Mas no texto original é um círculo com um X no meio. Você fala, sei, o símbolo dos X-Men? Também. Mas a ideia, né, é como se fosse uma cesta, tá? Um cestinho, um baldinho, tá bom? E claro, né, o balde ele é usado para quê? O balde, ou a cesta, é usada para conter e cercar as coisas. Então, essa letra ela traz uma ideia daquilo que guardar, conter e cercar. E a segunda letra, que é a letra Bet, é o desenho da tenda antiga nômade judaica, que significa casa, né? Combinados, essas duas letras combinadas, você tem a cesta e a casa. Você tem aquilo que cerca a casa, né? A casa contida, a casa protegida, a casa cercada, a casa rodeada, tá certo? A casa, o lar, ele é rodeado pela graça, pela beleza, pelo amor, pela saúde e pela prosperidade, tá certo? E isso é o que cerca a casa, que traz esse frescor, que traz essa unção para casa. O que isso nos lembra? Né? Quando a gente está olhando, né? Deus viu que a luz era boa, que a luz era tov. E a tov em hebraico tendo esse sentido de aquilo que cerca a casa, né? A bondade, né? O amor, o carinho, a compaixão, a comunhão. Esse amor genuíno do pai com os filhos, dos filhos com a mãe, com o pai, né? Família, o amor familiar. O que a gente lembra disso quando Deus está falando sobre luz e trevas e de repente ele fala que a luz é tov, que a luz é boa, que a luz ela cerca, que a luz ela protege. O que a gente entende disso tudo? Tem uma referência muito interessante, porque a Bíblia diz que o inimigo, ou seja, as trevas, o inimigo está ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem tragar. Ele está ali circulando, ele está ali em volta, sempre vendo alguém, esperando alguém dar uma bobeira para pegar, né? Para dar o bote ali, né? Fazendo uma referência mais à serpente do que ao leão. Você já viu no Discovery Channel da vida os leões caçando, né? Geralmente as leoas que caçam, e você vê ali como é que até o posicionamento em relação ao vento é estratégico, né? Se a presa está aqui e o vento está vindo para cá, a leoa nunca vai se colocar aqui, porque senão o vento vai passar por ela e vai levar o seu cheiro para a presa. Então ela sempre fica contrária ao vento. Tem toda uma estratégia, né? E aí você pensa em qual curso a leoa fez esse aprendizado, né? Onde é que ela fez esse cursinho de caça ali, né? Vamos todos os leões para a escolinha e a gente agora vai aprender estratégias de caça. Tem que entender para que lado está o vento, tem que entender toda a dinâmica da psicologia de rebanho ali, da presa que a gente vai atacar e tal. Né? Claro que é uma coisa super, né? Complexa na mente do leão ou da leoa e é difícil isso ser explicado meramente pelo evolucionismo. Mas vamos lá. Olha que interessante. Luz e trevas. Né? Luz cerca, luz protege das trevas. As trevas estão ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar, esperando alguém dar um mole para dar o bote. Agora, o que acontece com a luz? Ao contrário, ao derredor está o leão procurando quem tragar. E ao redor? A Bíblia nos ensina, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Quando você recebe a luz, quem que é a luz? Nós vimos em João 1, capítulo 1 do Evangelho de João, que Cristo é a luz, né? A luz dos homens, é a luz que ilumina o mundo e tal. Então, quando a pessoa recebe a luz verdadeira, não a Ein Sof Or da Kabbalah, a luz sem fim, mas a luz de Cristo mesmo, não a luz do Hillel, a luz do Lúcifer, a luz do Fósforos, não a luz mesmo de Deus, a verdadeira luz, não a luz falsa, aquela luz que é na verdade as trevas transfiguradas em luz, né? Não, a luz propriamente dita, a luz ontológica, a luz na sua essência. Quem tem essa verdadeira luz, quem recebe essa luz, que é Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe essa proteção ao redor da sua casa, porque o anjo do Senhor vai acampar ao redor daqueles que o temem e os livrar dessas ciladas da luz fake, da luz falsa. Entenderam aí
a grande questão que está envolvida aqui, né? Vayare Elohim et haor kitov, ou seja, Deus viu que a luz era boa, Deus viu que a luz protege, Deus viu que a luz cerca, Deus viu que a luz protege e elimina as estratégias das trevas contra nós. E aí, o que Deus faz? Deus fez a separação, tá certo? Ele fez em hebraico, se chama badal, é a palavra. Badal é separar, badal é fazer a distinção. Badal é botar uma coisa para um lado, outra coisa para o outro, fazer essa separação, né? Então, vai abdel Elohim bein haor u bein hahosher, tá certo? Então, olha que interessante. Ele fez a separação entre a luz, haor, e entre as trevas, hahosher. A gente já viu aqui todo o conceito de trevas, né, que está por trás dessa palavra trevas quando a gente analisamos ali a primeira parte do Gênesis, né? A palavra hosher, que é trevas, vem de hashak em hebraico, pode significar esconder ou confundir. Ou seja, então a luz é o ministério da confusão, né? Uma vez que a gente está vendo aqui que as trevas se transfiguram em luz. A luz não fica se transfigurando em trevas, mas as trevas estão sempre se transfigurando em luz. E aí Deus faz a distinção entre Ha-or e entre Ha-Hosher. Então Deus está fazendo a distinção, no final das contas, entre a ordem e entre a confusão. Ou seja, quem recebe a verdadeira luz tem o poder de distinguir entre aquilo que é ordem e aquilo que é engano, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. A Bíblia fala sobre esse poder de discernimento, esse poder de divisão, chamando isso de dom de discernimento de espíritos. É isso que a Biná, que é o conhecimento, o entendimento humano, a Biná, ela dá origem a essa capacidade. A Biná permite que você faça o Bein, né, que é a separação entre uma coisa e entre a outra. A palavra Biná em hebraico significa entendimento. Quando você tem o entendimento, você consegue fazer o Badal, que é a divisão. Bein Haor, né? Bein está diretamente relacionado com Badal, né? Significa a divisão entre uma coisa e entre a outra. O que está entre, que faz a divisão, é o Biná, é o entendimento. Veja como a mente uma mente repleta da consciência de Cristo, né? Da mentalidade de Cristo, a mente de Deus. Uma mente que tem essa capacidade, ela consegue discernir as coisas. Ela consegue olhar para a luz verdadeira e reconhecê-la. Ela consegue olhar para a luz falsa e também reconhecer nela a luz falsa através desse discernimento trazido pela Biná, que é o conhecimento de Deus, que permite você fazer a divisão Bein, ou seja, a divisão entre, tá? Divisão Bein Haor u Bein Hahosher. Você consegue, é como se você pegasse uma espada do espírito que separa ali alma e espírito, ossos e medula, e você vem com a espada e fala assim: você não vai me enganar. A espada do espírito na sua mão, você consegue dividir, você fala: essa parte é de Deus, essa parte não é. Essa que não é de Deus, tô fora. Não quero essa parte. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Não quero essa falsa verdade, essa falsa luz, esse falso bem, essa falsa paz que você está me oferecendo. Eu quero a paz de Deus, né? Jesus falou: eu dou a minha paz não como o mundo a dá. Eu dou a minha paz, que é uma paz diferente, uma paz celestial. Então, olha, Deus viu a luz, viu que a luz era boa e Deus dividiu, fez separação entre a luz e as trevas. Essa palavra hebraica para separação, né, que é badal, é uma palavra extremamente interessante, porque a raiz dessa palavra é a raiz bad. São duas letras. A letra B a gente já tratou muito aqui, que é a letra beit, que significa casa. Agora, a outra letra que faz parte dessa palavra é a letra D hebraica, que é a letra dalet. Essa palavra, ela tem uma estrutura muito interessante. Por quê? A palavra bad é a união da letra B, que é casa, com a letra D, que é porta, tá certo? A letra D hebraica, ela significa porta, tanto que, como é que é porta em hebraico?
Dalet, tá certo? Facinho da gente encontrar. Então, quando a gente pesquisa e mergulha no texto hebraico, a gente vai ver que essa palavra, né, ela traz a ideia então de porta da tenda, tá? Fazer a divisão. Bad, porta da tenda. Beit e Dalet. Beit, casa ou tenda. Dalet, porta. Então, o Unidos, né, tem essa ideia. Porta da tenda. Fazer a divisão, em hebraico, tem o conceito de a porta da tenda. Por quê? O pai de família, na antiga estrutura nômade hebraica, ele se sentava sozinho na porta da tenda na hora mais quente do dia. Ali ele poderia se abrigar do sol na sombra, olhar para tomar conta da sua propriedade e ficar de olho na estrada, se antecipando à aproximação de qualquer estranho. Então, olha que interessante, essa palavra hebraica de fazer a divisão, ela tem a ideia de separar, de estar sozinho e de destruição. É muito interessante, tá? Porque em hebraico, abad é perecer ou destruir, tá certo? Então, tem essa conexão aqui também, tá? E é lógico, tem a palavra Abaddon, né, que é o destruidor. Então, olha só que interessante isso, você vai entender plenamente. Quando você olha Gênesis 18, versículos 1 e 2, você vai ver que Abraão estava sentado à porta da sua tenda na hora mais quente do dia. E naquele momento apareceram 3 viajantes entre aspas, né? Deus ali manifesta, né? Quase que a trindade manifesta. Deus o visitou na hora mais quente do dia, quando ele estava abrigado debaixo da sombra da sua tenda, tomando conta e vigiando para que nenhum estranho pudesse atacá-lo e também tomando conta da sua propriedade. Isso aqui é extremamente espiritual. Essa ideia de fazer a divisão, essa postura tradicional da antiga família nômade semítica mostra para você a postura que um verdadeiro servo de Deus precisa ter para ele ser bem-aventurado e bem-sucedido. O que acontece aqui? O pai de família sentava ali na porta da tenda, que era o único lugar onde ao mesmo tempo tinha uma sombra e ao mesmo tempo ele podia olhar para fora, porque a tenda não tinha janelas, né? Eram tecidos. Então era o único lugar que ele estava ao mesmo tempo dentro e fora. Isso tem uma simbologia espiritual muito grande. Por quê? O pai de família, o sacerdote do lar, ele tem que estar escondido na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo, onde ele se esconde, ele não perde a ambiência do que está lá fora. Ao mesmo tempo que ele está no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, ele está vigiando, ele está orando e ele está tomando conta da sua propriedade. Jesus nos ensina que a salvação é como alguém que foi capinar um terreno e encontrou um tesouro escondido. E ele guarda e ele enterra e ele esconde novamente esse tesouro para ninguém roubá-lo. O que significa isso? O cuidado com as coisas de Deus, o cuidado com as coisas que Deus nos entrega, né? A gente ter o cuidado com aquela herança que Deus, o Senhor, nos entregou. Esse cuidado, ele atrai a atenção de Deus. O cuidado com a herança atrai a presença de Deus. Você vê, né? A X lá está falando aí, né? Em guarda, exatamente isso. O verdadeiro cristão, ele tem que estar na sombra do Onipotente, escondido por Deus e sempre vigiando de olho, tá certo? Não só de olho dos inimigos, né? De olho nos inimigos que estão chegando, mas de olho nas bênçãos que pode chegar também. No caso de Abraão, em Gênesis 18, era uma bênção que estava chegando. Era a presença de Deus anunciando a promessa que Deus havia feito para eles de ter um filho. Então, muitas vezes, o cristão, ele fica escondido dentro da tenda. Escondido dentro da tenda, você não consegue enxergar o que está lá fora. Não conseguindo enxergar o que está lá fora, você perde não só a oportunidade de se defender de um ataque, mas você perde a oportunidade de identificar uma oportunidade. Você perde a oportunidade de identificar uma bênção. Isso serve muito para a questão também de business, de negócio, de mentalidade, de mindset, de empreendedorismo. Serve muito. O cara que é um chefe ali de um business, ele não pode estar escondido dentro da sua tenda. Ele tem que estar debaixo da sombra, mas olhando para fora. Olhando para fora, identificando antecipadamente os problemas
e se antecipando, se preparando. O que significa preparar? Significa pré-antes. Parar é parar. Parar antes. Preparar é parar antes de resolver antes. Então ele se prepara e ele também identifica, ele se protege dos problemas e ele identifica as oportunidades. Quantas oportunidades será que não passaram diante de nós porque a gente estava distraído, a gente estava sem foco, estávamos desatentos? Quantas coisas Deus passou ali e colocou na nossa frente e a gente não percebeu porque não estávamos na porta da tenda, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, olhando para fora, vigiando e orando e procurando ali perigos para se defender e oportunidades para alcançar, tá certo? Essa é a simbologia dessa palavra fazer a divisão, fazer a diferença. E eu digo para você e repito, quando Deus te entrega algo e vê que você cuidou daquilo com muita atenção, igual Abraão olhando ali, olhando o que estava em volta, cuidando da sua propriedade que Deus deu a ele, cuidando ali para ver se não tinha nenhum inimigo vindo querendo roubar a sua propriedade, cuidando para ver se não tinha nenhuma oportunidade. Quando Deus nos entrega algo e vê que nós cuidamos daquilo com diligência, aí nós atraímos a atenção de Deus. Não apenas a atenção, nós atraímos a presença de Deus. E da mesma forma, no empreendimento, no negócio, quando você está de olho nas oportunidades, quando você está de olho nos problemas, se antecipando, não esperando o negócio complicar geral para poder resolver, mas cortar o mal pela raiz, a chance de você ter um momento eureka, um momento de agora entendi uma oportunidade, é muito maior, obviamente. Veja o que aconteceu com Davi, né? O que a Bíblia ensina? Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, né? Tem gente que quer crescer, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer ministerialmente, eu quero crescer minha empresa. O que a Bíblia fala? Não fique querendo crescer, né? Seja fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Né? O Eliabe está lembrando a ideia de mordomo de Deus. Exatamente isso. Então o que a Bíblia fala? Seja fiel ali no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Não é você que vai se colocar. Não precisa ficar fazendo marketing pessoal, eu sou bonzão, sou maravilhoso. Não. Vai fazendo aquilo que Deus te deu porque Ele está analisando a sua reação sobre isso. Tá certo? Vamos olhar a história de Davi com essa abordagem. Veja a ideia, tá? O que Deus faz? Deus pede para Samuel escolher um outro rei. Samuel vai até a cidade de Belém e, orientado pelo Espírito Santo, que é aquele que conduz no caminho, ele vai até a casa de Jessé. Lembrando, em hebraico, Jessé é Ishai. O que significa Ishai? Vem do verbo yesh, né? Você fala assim, em Lisman, eu tô sem tempo. Yesh Lisman, tô com tempo, né? Podemos conversar. Yesh Lisman, tô com tempo. Então, yesh é possuir. Ishai significa eu possuo. Aí eu fiquei me perguntando, o que Jessé possuía? Possuía um rei dentro da sua casa e ele não sabia porque ele não estava atento, ele não estava olhando, ele não estava prestando atenção, ele não estava de olho, mas Deus estava. Então, olha o que aconteceu. O pai de Davi não o enxergou, mas Deus o enxergou. E eu pergunto para você, você prefere ser enxergado por quem? Pelo seu pai biológico ou pelo pai celestial? Se você for enxergado pelo pai celestial, daqui a pouco o teu pai biológico vai te enxergar também, porque ele vai ver em você a presença de Deus. Ou seja, se o teu pai biológico não olha para você, não te dá atenção, não tem problema. Busque a atenção do pai celestial, porque essa é a atenção que no final das contas a gente realmente precisa, que é uma atenção vital. Porque convém primeiro agradar a Deus do que aos homens. Amém? Pega essa dica para vocês. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que aconteceu? Jessé privilegiou Eliabe, privilegiou os outros irmãos. Esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom. Aos olhos de Jessé, Davi não servia para nada. Davi estava lá cuidando das suas ovelhinhas. Você vê isso em duas ocasiões. Quando Samuel pergunta, não há nenhum outro jovem? Acabaram-se os mancebos? Não tem mais nenhum filho? E Jessé fala, tem Davi, mas Davi não tem muito perfil para ser rei não, Davi está cuidando das ovelhas. Ou seja, você vê que aos olhos do pai biológico de Davi,
Davi não era digno de participar de um jantar especial com a presença do grande profeta Samuel. Ou seja, o pai não dava valor para Davi. Ele possuía um tesouro dentro de casa, um rei dentro de casa e não valorizava. Tá bom? Obrigado a todos aí que a Ju tá falando, estou lendo teus livros, muito bom, parabéns. Muito obrigado, Ju, valeu mesmo. Depois vou fazer vou compartilhar aqui a sua postagem lá no Stories, tá bom? Então preste atenção. Davi não tinha valor pelo seu pai não o chamava para ocasiões importantes porque não lhe reputava como sendo digno, e ele também era rejeitado pelos seus irmãos. Quando Davi, a pedido de seu pai, vai levar um lanche para os irmãos que estavam acampados ali no acampamento do exército de Israel, ali junto com os filisteus, naqueles 40 dias que Golias ficou afrontando o exército de Israel, o que acontece? Quando Davi chega lá com o lanche, com o alimento, os irmãos de Davi falam, Davi, sai daqui, você veio para cá que você quer ver briga, você tem coisa ruim no coração, sai daqui, vai lá cuidar das suas poucas ovelhinhas. Vai lá cuidar das suas ovelhinhas, entendeu? O pai de Davi desmerecia a pessoa de Davi. Os irmãos de Davi desmereciam o trabalho de Davi, tá certo? Só que eu digo para vocês, o pai não dava valor, os irmãos não davam valor, a família não dava valor, mas Deus dava valor. E isso que é o que importa no final. E você sabe o que aconteceu depois, né? Depois ele virou o maior rei da história de Israel e ficou todo mundo olhando, a família inteira olhando para ele falando, acho que realmente a gente tinha um rei dentro de casa e não sabia, tá certo? Agora, eu quero mostrar para vocês por que Deus escolheu Davi, por que Deus selecionou Davi. E essa seleção mostra muito também a importância de ter o discernimento para separar o que é bom e é ruim. E às vezes é muito difícil separar o que é bom do que é ruim, porque o que é ruim se transfigura em coisas boas. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Vejam o grande problema aqui, né? Samuel chegou à casa de Davi, na casa de Jessé, e ele olhou para Eliabe e falou, nossa, esse cara é grande, é forte, esse cara tem pinta de rei. E Deus falou, opa, Samuel, tome muito cuidado. O coração do homem é enganoso. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, ou seja, Deus vê diferente, Deus não é enganado. Deus sabe fazer a distinção entre luz e trevas. Deus identifica a luz falsa e Deus identifica a luz verdadeira. E você, como ser humano, como profeta de Deus, como enviado, como comissionado, como ungido por mim, Samuel, você precisa ter esse discernimento, cuidado. Não olhe com os olhos humanos, olhe com olhos espirituais, porque eu não sou iludido por aparência. Eu vejo a essência, eu vejo o caráter. Então o que Deus estava falando para Samuel? Samuel, faça a separação entre luz e trevas. Faça a distinção. Não seja bobo. Não seja seduzido pelo visual. Veja o coração. Veja a essência. O que é coração em hebraico? A palavra hebraica para coração é levav ou lev. São duas letras. Lamed, que é a preposição para, né? Você fala assim, trouxe o livro para o Daniel. É só botar essa letra L na frente do nome Daniel. Trouxe o livro, lê Daniel, ou seja, para o Daniel. Então a letra Lamed é uma preposição para, ou seja, conduzir para, levar para. Tem a ideia de corda, tem a ideia de cajado, de autoridade. É aquele que conduz. Então, a palavra coração é a letra da preposição de conduzir para e a casa, né? E Beit. Então, é Lamed, que é a letra L, e Beit, que é a letra B. Lev é o coração, ou Levav. O que significa isso? O coração é aquilo que conduz a casa. O coração é a autoridade da casa. O coração é o que governa a casa. O coração é o que governa a sua procedência, o modo de proceder, o seu modus operandi, o seu modo de funcionar. Está tudo no coração. Por quê? A Bíblia fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, o coração também. A Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, tá certo? A Bíblia diz lá, já citei para vocês, Salmo 119, versículo 9, como poderá o jovem purificar o seu caminho? Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde a palavra de Deus fica gravada? No coração. Então, quando Deus fala, Samuel, eu não vejo aparência, eu não sou enganado pela falsa luz, nem pelas trevas transfiguradas em luz. Eu vejo o coração, ou seja, eu leio
o que está escrito no coração. Eu vejo o mainframe, eu vejo ali eu vejo a essência, eu vejo o código, a codificação, eu vejo a tabela ASCII, eu vejo ali o HTML, eu vejo a codificação que está gravada no coração ali, eu vejo a palavra que está gravada. Se as coisas ruins estão gravadas no coração, eu já sei que é uma luz falsa. Se eu vejo a minha palavra gravada no coração, eu sei que é alguém que vive em santidade. E sabe por que Davi atraiu a atenção de Deus? Deus olhou para Davi e viu o seguinte, sabe o quê? Davi não era honrado pelo pai humano. Davi não era honrado pelos irmãos. E qual foi a incumbência que o pai de Davi, ali, o pai humano, não Deus, o pai humano deu para ele? Presta atenção. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vejam esse detalhe. O pai de Davi, Jessé, que não dava crédito a ele, deu a ele a incumbência de cuidar das suas ovelhas, tá certo? Deu a ele a incumbência de cuidar das suas ovelhas. Vamos imaginar aqui a cena de um jovem que é rejeitado pelo pai, que é rejeitado pelos irmãos, que é visto como alguém menor, que é visto como alguém inferior, que é visto como alguém sem valor, sem perspectiva, tá? É aquela ovelha rejeitada da família. E Deus pega esse jovem e fala para ele, vai lá cuidar das minhas ovelhas. Pensem comigo e por favor me respondam. Um jovem normal, sem ter um discernimento das coisas de Deus, sem ser uma pessoa com o coração de Deus, um jovem normal, que é rejeitado pelo pai, que é rejeitado pelos irmãos, e o pai dele fala, pega essas ovelhas aqui minhas e vai cuidar. Vocês acham que ele vai cuidar bem ou mal dessas ovelhas que são do pai? As ovelhas não são dele, as ovelhas são do pai. O pai não honra o filho e fala para o filho, cuide dessas ovelhas aqui para mim. Você acha que o filho vai cuidar bem ou vai cuidar mal? Ele vai ter atenção com essas ovelhas ou não? Ele vai ter amor por essas ovelhas ou não? Ele vai ter diligência no cuidado dessas ovelhas ou não? Ele vai se sacrificar para cuidar dessas ovelhas ou não? Me responda, pode responder aí nos comentários. Você acha que um filho rejeitado pelo pai, que o pai chega e fala, toma conta disso aqui para mim, ele vai tomar conta com prazer, com amor, com diligência, ou ele será desleixado, ele será desatento, vai cuidar de qualquer jeito, né? A X lá está falando, ele se revoltaria, né? A Nanda falando, vai cuidar mal, lógico, vai cuidar mal, né? A Danusa falando que não vai cuidar bem, lógico. O pai te rejeita, o pai não te chama para os negócios, os irmãos te rejeitam e o pai não faz nada, o pai confirma, né? O Lute Ventura falando, vai cuidar sem prazer nenhum, tá? A Dani falando, não estaria nem aí. A Ana falando, seria um revoltado. A Mariana falando, vai cuidar mal. Exatamente disso, né? A Conceição vai cuidar mal. Ia cuidar da pior maneira, disse a Marli. Valeu, Marli, obrigado pela presença aí. A Ilone... E Lorena, né? Tá nem aí para as ovelhas, né, Davi? Ia deixar perecer, né? Hoje em dia eu cuidaria de qualquer jeito, falou meu sogro Edgar. Nanda falando não vai cuidar, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê a maneira como Davi cuidava das ovelhas do pai, a gente vê o segredo que fez Deus olhar para Davi, tá certo? Anderson matou a charada. Vai deixar o lobo comer a ovelha, com certeza. Vejam o que Davi fala para o rei Saul, quando o rei Saul fala para ele, ué, você quer lutar com Golias? Sabe o que Davi responde? Eu nunca lutei com nenhum gigante, mas quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai e vem um leão querer pegar as ovelhas, eu arranco a ovelha de dentro da boca do leão. Quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, o urso vem tentar pegar as ovelhas e eu bato no urso com o meu cajado e jogo pedras em cima dele com a minha funda. Ou seja, você já viu um urso em pé, um urso grande em pé? Eu te pergunto, quantos metros de altura tem um urso dos grandes em pé? Ele tem 3 metros de altura. Você já viu um urso quando ele levanta, dos grandões? Ele tem 3 metros de altura. E quando ele quer botar medo, quando ele quer amedrontar, quando o urso quer afugentar um perigo, ele levanta e marca presença, abre os braços, levanta e abre os braços, faz assim, para quem está olhando ficar com medo daquela figura grande. Davi, muito provavelmente, viu essa cena algumas vezes, de um urso ficar em pé e ir para cima dele. E o que ele fez? Ele fugiu?
ou ele encarou o urso? Ele encarou o urso por coragem, né? O Eliabe está falando, Davi era corajoso, mas além de corajoso, Davi era, pega essa palavra, zeloso. Sabe o que um jovem normal ia pensar? Você está ali cuidando das ovelhas do seu pai e você está ali só acumulando coisa ruim no teu coração, trevas. Quer ver como? Davi está lá cuidando das ovelhas falando, poxa, o meu pai não me honra, o meu pai não reconhece o meu trabalho, o meu pai não dá valor ao que eu faço, nem o meu pai, nem os meus irmãos. Eles não valorizam o trabalho árduo que eu faço aqui para cuidar das ovelhas. As ovelhas nos dão leite. Do leite nós fazemos o queijo. As ovelhas nos dão o tecido. Desse tecido nós fazemos as nossas roupas. Eu cuido dos elementos que trazem comida e vestes. O que um homem bom quer, né? O ser humano normal? Casa, comida e roupa lavada. Ou seja, eu estou dando casa, comida e roupa lavada para minha família, porque as ovelhas dão a comida e a roupa e sustentam a casa. Davi podia estar lá no meio do deserto pensando, poxa, eu estou com as ovelhas aqui, cuidando com maior zelo, e o meu pai não me valoriza. O leite, eu levo o leite para lá, eu levo o queijo mais requintado, eu que ajudo a levar. As nossas roupas são feitas com o tecido do pelo das ovelhas. E ninguém me honra lá em casa. E no meio desse pensamento, imagine, o coração cheio de raiz de amargura, o coração cheio de coisa ruim, cheio de trevas, e ele se sentindo no direito de pensar assim porque é rejeitado pela sua família. E ele pensando assim, eu estou cuidando aqui, fazendo o maior esforço e meu pai não me honra. E de repente, no meio desse pensamento, lá no deserto, ele sozinho, sem ninguém olhando, aparece um urso de 3 metros de altura. Vocês acham que esse jovem que estava com esse coração cheio de amargura, ele ia se sacrificar para proteger as ovelhas ou ia falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer por causa dessas ovelhas não são nem minhas, não estou nem aí, não quero nem saber, vou deixar o urso devorar tudo, depois eu chego em casa e falo, pai, o urso veio aqui, me machucou, levou as ovelhas, posso fazer nada, tá? Não tinha o que fazer. Não ia ser assim o jovem normal, o jovem sem discernimento? Ia ver um urso chegando, ia falar, não quero nem saber, vou deixar o urso. Tomara que coma todas as ovelhas, para o meu pai aprender, aquele cara nojento que não dá valor. Não era assim? Não é assim que o jovem normal ia falar? Mas o que Davi fazia? E vejam porque Deus enxergou Davi. Deus enxergou Davi por isso. Sede fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Davi tinha um discernimento da luz e das trevas. Davi sabia que ele ficar com ódio do pai era trevas. Davi sabia que ele ficar desleixado com a propriedade do seu pai, que seu pai lhe confiou, seria trevas. Davi sabia que ele deixar a propriedade do seu pai ir embora seria irresponsabilidade da sua parte, seria uma atitude errada. Ele tinha, aos olhos humanos, todo o direito de ser desleixado. Tá certo? Mas ele não era. Ele não apenas mantinha a honra com o seu pai, mesmo seu pai não o honrando, ele pensava, meu pai não me honra, mas eu vou honrá-lo. Esse é um homem com discernimento entre luz e trevas. Meu pai não me dá valor, mas eu vou valorizá-lo. Meu pai não valoriza as minhas coisas, mas eu vou valorizar as coisas dele. Tá certo? O pastor Valmor falando que Davi não era millennial, né? Não era millennial nem geração X, Y, Z. Então, olha que interessante. Davi não ficava guardando esse lixo dentro do seu coração. Davi tinha uma mente transformada, ele tinha uma mente divina, ele tinha uma mente de Deus. Sabe o que Davi fazia? Em vez de ficar cuidando das ovelhas sozinho no deserto, em vez de ficar pensando coisa ruim, um jovem ruim ele até empurrava a ovelha de cima do penhasco. Tá certo? Ele falava assim, meu pai não me honra, quer saber de uma coisa? Eu vou empurrar essa ovelha morro abaixo, vou jogar lá de cima do penhasco. Não, ele cuidava das ovelhas com toda a sua diligência. E em vez de ficar lá sozinho, guardando a amargura no seu coração, sabe o que ele fazia? X lá já matou a charada. Ele puxava a sua harpa e louvava. Ele puxava a sua harpa e dava glórias a Deus pelo seu trabalho. Ele puxava a sua harpa e glorificava o nome do Senhor Deus Eterno. Veja a diferença, veja o discernimento, veja a mentalidade desse jovem. Veja como é que ele sabia distinguir sentimentos bons de sentimentos ruins. Veja como mesmo estando sozinho,
sem ninguém olhando, sabendo que ele poderia empurrar uma ovelha de cima do penhasco ou deixar o leão e o urso comerem a ovelha, ele não só não fazia nada contra as ovelhas, mas ele protegia as ovelhas sob o risco da sua própria vida, colocando a sua vida no jogo, colocando ali skin in the game, a pele em risco, colocando a vida para proteger as ovelhas. Davi arriscava a sua vida para proteger as ovelhas de um pai que não o honrava. Vocês entendem o valor desse coração? Vocês entendem o valor desse caráter? Vocês entendem o valor desse jovem? O que Deus fez? Deus olhou para esse jovem que arriscava a sua vida diante de leões e ursos para proteger ovelhas de um pai que não o honrava. Deus olhou para ele e provavelmente pensou: se esse jovem tem todo esse cuidado com as ovelhas de um pai que não o honra, imagine o cuidado que ele vai ter com as minhas ovelhas quando eu o honrar. Entenderam a diferença? Conseguiram matar essa charada? A grande diferença do discernimento da luz para as trevas, do certo e do errado, do justo do injusto, do santo do profano, da verdadeira luz para a falsa luz, que é trevas transvestidas de luz. Vocês entenderam o que atraiu a atenção de Deus? Deus olhou e falou: se esse jovem cuida das ovelhas do pai que não o honra com toda essa diligência, arriscando a sua própria vida, com que diligência ele não vai cuidar das minhas ovelhas quando eu, o Pai Celestial, o honrar? Tá certo? Davi foi fiel no pouco e Davi foi fiel em secreto. Davi foi fiel quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava ali para bater palma. Lembra aquela história do ser é ser percebido? Davi não queria ser percebido por ninguém, porque Davi sabia que, apesar dele estar sozinho no deserto, não ter nenhum ser humano olhando ali o que ele ia fazer, nenhum ser humano para ser testemunha de alguma coisa errada que ele fizesse. Não, Davi, o urso não matou as ovelhas, não. Você deixou o urso matar as ovelhas, porque você fugiu. A Bíblia diz que o falso pastor, quando vem o lobo, ele foge. O verdadeiro pastor, quando vem o lobo, ele parte para cima do lobo. Não só do lobo, do leão, mas também não só do lobo e do leão, mas do urso. Davi era um verdadeiro pastor, porque ele lutava em favor das ovelhas e ele entregava a sua vida em favor das suas ovelhas. Qual história você lembra quando você vê um jovem, 33 anos é jovem, que história você lembra quando você vê um jovem, pense comigo, um jovem que cuidou muito bem das coisas do seu pai e no final das contas entregou a sua vida para salvar as ovelhas do pai? Você já ouviu essa história em algum lugar? Se eu falo para você, um jovem amava o seu pai, fazia tudo que o pai pedia, cuidava das propriedades do pai, cuidava das ovelhas do pai e entregou a sua própria vida para salvar as ovelhas do seu pai. Qual história você lembra? O que vem à sua mente? Por que vocês acham que toda hora, quem conhece a história, quem sabia o que estava acontecendo, quando via Jesus, falava: Jesus, filho de Davi? Por que você acha que eles falavam isso? Não era meramente porque Jesus era descendente de Davi, de uma linhagem. Basta você ver as gerações, né, no início do Evangelho de Mateus. É porque a mesma unção que estava em Davi, estava em Jesus. Em Davi tinha uma unção messiânica. Messiânica no sentido de um ungido de Deus que entrega a sua vida para salvar as suas ovelhas. Jesus fala: não existe amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos. Eu estou entregando a minha vida por vocês. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estão entendendo? Davi tinha esse discernimento. Davi tinha essa mente. E Deus falou: é esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu vou usar. É esse aqui que é o meu. Esse aqui vai cuidar do exército de Israel. E eu digo para vocês, quando Deus escolhe Davi para ser rei de Israel, atropelando os irmãos mais velhos e atropelando todos os soldados oficiais alistados no exército, quando Deus escolhe Davi, que era o menor da sua casa e não era membro do exército de Israel, estava totalmente fora desse script,
Não foi a primeira vez que Deus escolheu alguém fora do script. Não foi a primeira vez, nem a última. Mas eu não estou dizendo não foi a primeira vez na Bíblia. Porque Deus escolheu Raabe para se unir a um judeu e produzir também o povo de Deus. Raabe, aquela meretriz de Jericó. Deus escolheu pessoas que não eram do povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, Davi não foi o primeiro da sua família que era um outsider, que era o menor, que não era valorizado, a ser escolhido. Eu digo para vocês que 2 gerações antes, na época de Noemi, Deus estava procurando uma mulher para ser avó do rei de Israel. E ele procurou entre o povo de Deus uma mulher preparada e ele simplesmente não encontrou. Deus estava procurando uma mulher compromissada, com esse mesmo comprometimento que Davi tinha. Ele estava procurando uma mulher com esse comprometimento, porque ele precisava gerar isso naquela família. Você acha que Davi foi o primeiro da sua família a escolher primeiro Deus do que as coisas humanas? Você acha que Davi foi o primeiro da sua família a escolher andar no caminho de Deus, ainda que o caminho de Deus fosse mais duro do que andar no caminho das facilidades do mundo? Vamos analisar, X-Lai já matou a charada aí. Vamos analisar a história de Ruth. Deus olha para todas as mulheres do seu povo escolhido e não encontra uma mulher digna. E ele vai procurar na terra que era considerada uma terra amaldiçoada, a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, ele arruma uma esposa para Malom e Quilion. Né? Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E a Ruth era casada com um dos seus filhos. A Ruth era a nora dela. A Ruth era moabita. Ela não era do povo de Deus. Ela era de outro povo. Mas Deus falou, no meu povo eu não encontrei ninguém digno, com esse coração nobre. Lá em Moabe eu encontrei. E aí Deus traz Ruth para perto. O que significa Ruth em hebraico? Amiga. Lembra? Abraão, amigo de Deus. Ruth, amiga de Deus. Davi, amigo de Deus. É diferente você ser servo e você ser amigo. Jesus falou, não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que acontece dentro da casa do Pai, mas vos chamo de amigos, porque o amigo sabe o que acontece lá dentro. Deus olhou para Ruth e viu em Ruth um coração nobre. O que aconteceu com Ruth? Ruth perdeu o seu marido. Ruth perdeu o seu sogro. Ruth perdeu toda a sua sustentação, porque naquela época eram os homens que garantiam a sustentação da casa. E sabe o que acontece? A família de Noemi, ela foi vista como uma família amaldiçoada, porque todos os homens da família morreram. O homem patriarca e os 2 filhos, Malom e Quilion. E você sabe o que aconteceu? Noemi virou para as 2 noras e falou, olha só, vocês são jovens, vocês têm toda uma vida pela frente. Eu vou voltar para minha terra de Israel, para minha parentela, para minha família, e vou tentar sobreviver lá. Vou procurar algum parente que possa me ajudar, porque assim dizia a lei de Moisés. Agora, vocês não são desse país. Voltem para o país de vocês, arrumem um novo marido, constituam uma família, gerem filhos, vivam a sua vida no meio da sua parentela. A outra nora, sabe o que ela falou? É isso aí, estou indo embora. Noemi, você é amaldiçoada, eu não quero ficar aqui não. Seu filho que você me deu morreu, seu marido morreu, eu tô fora, eu quero ir embora. Vou embora. O que Ruth falou? Pera aí, Noemi. Você falou para mim sobre o Deus verdadeiro. Você falou para mim sobre esse Deus maravilhoso, que criou a humanidade, que ama a humanidade. Esse Deus que criou todas as coisas. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu vou. Eu não vou embora para o caminho mais fácil. Eu vou seguir o que Deus quer para a minha vida. Tá certo? Eu vou seguir o que Deus quer para mim. Ainda que seja mais difícil. Ainda que seja o caminho estreito. Ainda que seja o caminho ali mais sofrido. Mas onde você for, eu vou. Eu sei que você não é amaldiçoada. Você é uma mulher abençoada. Eu não sei por que nós perdemos os nossos maridos. E você é muito pior, Noemi. Você perdeu não só o seu marido. Você perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Eu perdi só o meu marido e o meu sogro. E o meu cunhado.
Você perdeu 2 filhos e o marido. E eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar, Noemi. Eu vou cuidar de você. Eu sou jovem, sim. Eu tenho força para arrumar um outro marido. Eu ainda tenho beleza para atrair a atenção de um homem poderoso e ter uma vida abençoada. Mas eu vou abrir mão disso para cuidar de você. Em retribuição. E sabendo, não apenas disso, que é antiético, é imoral eu abandonar uma senhora como você na situação que você está, mas além disso, eu sei que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Onde você for, eu vou. Olha a nobreza do coração dessa mulher. Olha uma mulher, Ruth, que não é do povo de Deus, mas que ama mais o Deus verdadeiro do que o próprio povo. Olha o coração dessa mulher que está abrindo mão de um futuro maravilhoso, bom, a restauração da sua casa, abrindo mão de viver no meio da sua família, do meio da sua parentela, abrindo mão de viver um futuro maravilhoso aos olhos humanos, escolhendo um futuro difícil, cuidar de uma mulher viúva, vista como amaldiçoada, que acabou de perder o marido dos 2 filhos. Isso era visto como maldição. Era uma pessoa que era maldita, ninguém queria ficar perto dessa pessoa. Era uma pessoa rejeitada, uma pessoa que quando o povo via essa pessoa chegando, ele saiu correndo com medo da maldição passar para eles. Quando Noemi, depois dessa história, passava na rua, todo mundo fechava a janela e saía de perto. E ninguém quis cuidar de Noemi. Mas Ruth falou, eu vou cuidar de você. Noemi falou, minha filha, deixa, eu me viro, eu vou voltar para minha terra, lá quem sabe eu encontro algum parente para me ajudar. Ela, de jeito nenhum, eu não vou te abandonar. Eu não tenho um coração ingrato, meu coração é completamente grato. Onde tu fores, irei eu, o teu Deus é o meu Deus. E o que aconteceu? Deu tudo certo. Boaz, que significa nele a força, B é nele, ali. Oz em hebraico é força. Nele a força. Casou com a amiga de Deus. O que acontece quando o cara que tem a força de Deus casa com a amiga de Deus? Eles produzem um negócio, né, uma prole maravilhosa. Produzem ali seres maravilhosos. Você percebe que o coração de Davi é o mesmo coração de Ruth? Você vê como é que Deus foi escolhendo a dedo a linhagem messiânica? Você vê como é que Deus escolheu com muito cuidado a linhagem de todos os personagens que chegariam até Cristo? E eu digo para vocês, você agora faz parte dessa linhagem. Porque quando você aceita Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Você é um ramo enxertado na videira. Você é uma tamargueira brava, como o apóstolo Paulo fala, enxertado no tronco dos filhos de Abraão. E você recebe o poder de fazer parte dessa família dos filhos de Deus, dos descendentes do Messias escolhido. Ok, queridos? A luz, ela está aí para ser seguida, mas as trevas estão aí se fantasiando de luz. Tenha esse discernimento. Não guarde rancor no seu coração. Honre o seu pai e a sua mãe. Busque a Deus em primeiro lugar. Convém primeiro agradar a Deus do que aos homens. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Fica o ensinamento de Davi, fica o ensinamento de Ruth, fica o ensinamento da palavra. O inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra com a sua luz, que traz ordem, proteção e amor e calor e carinho e presença de Deus. Amém? A gente volta amanhã, se Deus assim permitir, às 7 da manhã. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Examinar todas as coisas, retenha o que é bom. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, um excelente dia para vocês.